Oiê, tudo bem aí com você? Muito bem. Você está no Fique Atento, uma série de vídeos que eu estou publicando tanto no Instagram quanto no YouTube, com dicas e pequenas orientações de como você pode e deve usar as redes sociais em benefício do seu empreendimento, do seu serviço, do seu produto, né? Isso vai ficar cada vez mais intenso, né? A necessidade da utilização da internet, das redes sociais, principalmente para os pequenos e médios empreendedores e microempreendedores também. Por isso que eu comecei a publicar esses vídeos. No nosso vídeo de hoje, eu quero falar com você a respeito de planejamento. Planejamento, assim, em comunicação é tudo. É tudo na vida da gente, né? Para tudo você precisa de planejamento. Para fazer compras para sua casa, você precisa de planejamento, para sua empresa, para o seu empreendimento também. Do mesmo jeito que você precisa saber quanto de matéria-prima você consome por mês, você precisa saber quais são as suas necessidades e quais são as suas obrigações nas redes sociais e em comunicação para que o produto que você planejou tanto, a matéria-prima que você planejou tanto comprar para poder realizar seu trabalho ou produzir o seu produto, possa finalmente chegar em quem interessa, que é no consumidor. Sem planejamento não há comunicação. E não pense que fazer hoje eu vou resolver o que eu vou fazer amanhã vai resolver qualquer problema seu. Não vai, não vai. E cada vez que aparecer um novo concorrente, você vai ficar enlouquecido, precisando correr atrás do prejuízo. Para evitar que isso tudo aconteça, é bom você aprender a ser disciplinado e fazer planejamento. Do que eu estou falando praticamente de planejamento? É tabela do Excel. Exatamente. Você precisa sentar com aquelas pessoas que eu falei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, que você, se você não tem um departamento de comunicação e nem estrutura para isso, recurso financeiro para isso, certamente você tem aí na sua empresa não a pessoa que você mais confia, mas aquela que você sabe que usa mais as redes sociais e que tem mais intimidade com as redes sociais, que gosta daquilo. Não é aquela que faz mais selfie, que gosta de aparecer nas fotos bonitas, nos passeios no final de semana, mas aquela que você olhando para a rede social, você percebe que ela tem intimidade, que ela gosta daquilo, que ela faz aquilo com prazer. Converse com ela e comece a fazer planejamento com ela. Não faça nunca planejamento sozinho. Não existe trabalho bem feito sendo feito por uma pessoa só. O risco de erro é muito grande, principalmente em comunicação. Por isso que eu falei também em vídeos anteriores a respeito da revisão. Quando você faz o planejamento, se você faz com outra pessoa, ela tem a possibilidade de rever e saber se aquilo tudo que foi planejado está correto ou não. Parece óbvio, mas a maioria dos micro, pequenos e médios empreendedores passa uma semana sem publicar nada na rede social, até que algum amigo fala: Nossa, procurei o seu empreendimento no, sei lá, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e não achei. Aí ele, esqueci. Aí ele sai correndo para fazer. Não, e não é, esse não é o procedimento. Não deve ser com seu negócio e certamente não pode ser com a cara que o seu negócio tem nas redes sociais para o mundo inteiro ver. Bom, posto isso, sente lá e defina primeiro qual é a data de publicação que você deve fazer. E algumas coisas você precisa levar em consideração, já que antes nós já definimos, você já definiu qual é a rede social adequada para o seu empreendimento, certo? Bom, agora você precisa saber quais são os dias em que você vai fazer isso. Alguns produtos, alguns serviços exigem publicação diária, outros não. Então, se você, por exemplo, vai trabalhar com LinkedIn, publicação diária no LinkedIn é desnecessário e não é muito bem visto lá também. Instagram depende do que você vai publicar. Se o conteúdo é forte, compensa fazer todo dia. Se não é, não faça. Só publique quando você tiver alguma coisa realmente interessante para fazer. Mas de qualquer forma, você tem que ter uma data
durante a semana ou datas durante a semana em que você vai sim fazer publicação. Por isso que precisa de planejamento, certo? Veja qual é a sua possibilidade de produção e de realização para essa publicação e já deixa lá anotada na sua planilha do Excel quantas vezes por semana você vai fazer publicação. E aí, em cada um desses dias, você já tem que definir o que é que vai ser publicado, qual é o conteúdo que vai ser publicado. Eu aconselho, se você tem um produto que é sazonal, por exemplo, você vende matéria-prima para fazer chocolate. Então, passou o carnaval, você tem que já estar com publicações intensas, 2 por dia, talvez, para atrair as pessoas que fazem ovo de Páscoa até as suas redes sociais, não é isso? É isso. Isso também vai acontecer 15, 20 dias, talvez, né? Se você vende matéria-prima, tem que ser pelo menos um mês de antecedência, possivelmente. Dessas datas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, já que você trabalha com doce, né? Com chocolate. E assim por diante, você vai verificando. Você vende produto para dentista, qual é a época do ano que ninguém vai no dentista? Essa época você pode deixar suas redes sociais mais tranquilas um pouco, fazendo uma programação de um conteúdo diferente. Então você pode acompanhar o calendário para saber quais são as datas em que você deve trabalhar com maior intensidade ou não. E isso tudo está muito claro no seu planejamento, nessa sua agenda aí do Excel. Isso feito, você precisa sentar junto com a sua equipe num momento para isso, que tem que ser definido e seguido à risca, que normalmente o que eu vejo são os gestores deixando a comunicação sempre para o último momento, para ter que sair correndo atrás de tudo e fazer tudo mais ou menos, fazer tudo, na verdade, nas coxas, né? Porque tudo que você faz em cima da hora não fica bem feito. Isso é conversa. É que nem achar que depois que eu bebo eu dirijo bem. Não, 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 não. Você tem que fazer com planejamento, tem que pensar, aquilo tem que ser avaliado, de preferência quase que obrigatoriamente tem que ser revisado para ver se ficou do jeito que tinha sido pensado ou não. Não deixe o marketing para a última hora, porque você está deixando suas vendas para a última hora também, certo? Bom, o ideal é que você tenha pelo menos um consultor em comunicação para acompanhar esse trabalho. Se você puder ter alguém que faça um social media, que faça esse planejamento, melhor ainda. Pode ser um investimento mais pesado a princípio, mas ele também vai acompanhar pelo menos aí uns 6 meses o que está acontecendo com as suas redes sociais, se aquele planejamento funcionou ou não funcionou. Porque comunicação não é uma ação matemática. 1 mais 1 não necessariamente vai dar 2, certo? Então você precisa ter alguém que acompanhe isso, ou pelo menos um funcionário, se você não tiver os recursos para contratar um consultor. Alguém que faça esse acompanhamento, que veja os relatórios e se o resultado está sendo aquele esperado. Pelas redes sociais, você tem como ver as métricas, que na verdade são os resultados daquilo que você publicou. Então, quem foi que viu, da onde viu, qual a faixa etária, o sexo. O estúdio do Facebook, estúdio de criação do Facebook, dá essas métricas e é muito bom você acompanhar, mas você precisa acompanhar para saber se aquilo tudo que você achou que era o certo a fazer vai dar certo mesmo, né? Sem isso, sem essa avaliação, alguém vai chegar para você e dizer assim: ah, mas eu acho que aquilo que você publicou não é o adequado para a sua rede social. Bom, essa pessoa que está te dando opinião é profissional da área de comunicação? Não é. Então o que ela acha não necessariamente é o que está acontecendo. Você precisa fazer uma avaliação técnica, séria e detalhada daquilo que você publicou para saber se teve resultado ou não e se há necessidade de mudar ou se há necessidade, na verdade, de implementar em determinados horários, intensificar em determinado dia da semana, certo? Bom, outra coisa, por conta dessa situação tudo, outra coisa que eu preciso falar para você é que a área de marketing de comunicação, que costuma ser a primeira a perder as vagas em qualquer momento de crise, não é brincadeira, né?
as pessoas ficam achando que tudo vai se resolver se ela pegar todo o trabalho de marketing que deve ser feito na empresa e passar para o setor de RH, que é uma turma que tem que estar preparada e treinada para cuidar do RH, né? E não cuidar de comunicação. Eles podem até se virar bem na comunicação interna, na comunicação entre os funcionários, mas eles não estão treinados para fazer gerenciamento de crise, por exemplo, ou fazer essas alterações nas redes sociais. E não se esqueça, os clientes hoje, o consumidor hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está interessado em relacionamento com a sua empresa e não apenas em comprar o seu produto. E isso precisa de qualificação, de treinamento, de conhecimento para poder concluir, conectar a sua empresa com esse cliente nesse relacionamento que todo mundo está buscando, que para você significa vendas, não é? Então, muito cuidado com quem você coloca na sua empresa para cuidar das suas redes sociais, porque o que está ruim pode sim piorar. E você depois desfazer problemas criados pela comunicação ruim não é tarefa fácil, é tarefa difícil. E eu tenho certeza que se você conversar com seus amigos, você vai descobrir que todos eles têm uma história muito triste para contar a esse respeito. Eu não vou falar aqui porque vai virar uma confusão, certo? Não compensa. É isso. Bom, eu volto na próxima semana com um novo vídeo e um outro novo bom assunto para você acompanhar e ficar atualizado a respeito de como você deve tratar as redes sociais no seu empreendimento. Um abraço e até lá.